participo aqui da organização do FISLI 16. Também faço parte da comunidade Software Livre de Curitiba. Atualmente também sou curador de software livre da Campus Party Brasil. E na Campus a gente fez esse ano, lá em São Paulo, a gente fez um painel parecido exatamente sobre esse tema de redes sociais ou mídias sociais livres e privadas. E agora a gente trouxe essa discussão aqui para o FISLI, para a gente aí fazer uma conversa bastante informal sobre esse tema. Tenho aqui do meu lado o Felipe Saraiva, o Antônio Terceiro, o Gabriel Gali e o Anawaki, para a gente discutir um pouco sobre o uso de redes sociais. Caso alguém seja mais purista e lembre que não se chama redes sociais, mas mídias sociais, então, se eu falar de redes sociais, ninguém fique ofendido, a ideia é falar mídias mesmo. Então, a ideia é falar sobre a importância do uso de mídias sociais livres, aliás, se é importante ou não. Usar a questão do uso de mídias sociais privadas, como o Facebook. Eu acho que o Facebook é o grande exemplo de uma grande mídia social privada atualmente. Se isso é bom ou não para a comunidade de software livre, se isso é bom ou não para a liberdade das pessoas. Em relação às redes livres, por exemplo, a gente tem a rede Diaspora, a rede Red Matrix, a rede Nosfero e o software Nosfero, que é onde roda o softwarelivre.org, que é onde roda o site do FISLI. Então, vocês obrigatoriamente acabaram acessando o site do FISLI e utilizando o Nosfero por consequência. Eu vou pedir inicialmente para cada um fazer uma rápida apresentação de qual é o seu envolvimento com a comunidade de software livre, do que cada um dos convidados aqui participa, para a gente entender como cada um se localiza nesse assunto. Vou começar aqui pelo Felipe. Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, né? Boa noite só depois que janta, né? Primeiro, obrigado pelo convite, Paulo. Eu caí nessa mesa de paraquedas, assim. Estou substituindo um grande amigo que traria bastante coisa para vocês, bastante informação. Não vou conseguir passar 10% do que ele conseguiria, mas vou dar aqui minha singela contribuição aqui para o evento. Meu nome é Felipe Saraiva, eu sou desenvolvedor do KDE, faço parte da comunidade KDE Brasil, desenvolvo um software da área científica, da área matemática. Sou empacotador no Mageia, que é uma distribuição comunitária nascida a partir do fork do Mandriva, já faz uns 5 anos. E hoje a gente não tem mais nada a ver com Mandriva. E bem, minha participação na parte de mídias distribuídas, mídias livres, né, é mais como usuário mesmo, principalmente da Red Matrix e de algumas mídias sociais que surgiram e que foram muito utilizadas e depois foram abandonadas, tipo o Idêntica com o antigo Lacônica, que depois virou GNU Social, e etc. Bem, depois a gente conversa mais um pouco. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Terceiro, eu sou desenvolvedor do Nosfero, acho que eu fiz o primeiro commit, e talvez o último, do Nosfero, e assim, a gente iniciou o projeto em 2007, e já tem bastante gente usando. Eu também sou desenvolvedor do Debian, então normalmente eu sou o cara que sempre levanta as questões que caras chatos, rabugentos levantam. E é isso. Eu sou o Gabriel, eu coordeno a comunicação aqui do FISLI e sou jornalista, trabalho bastante com movimentos sociais, não só com movimento social de tecnologia, mas também com movimento LGBT. E eu sou aquela pessoa que pega o que os rabugentos dizem e conta para os outros. Assim, é basicamente isso que eu faço. Eu sou um ativista do movimento software livre e me preocupo muito com as questões que, de uma forma direta ou indireta, cerceiam a liberdade. E nessa busca, a gente terminou caindo nas questões que envolvem redes de comunicação social privativas e terminamos oferecendo para a comunidade ou para a sociedade
uma opção de rede de comunicação livre e federada. E desde o final de 2013 a gente ajuda a manter e a difundir uma ferramenta chamada Diáspora, que é uma das várias ferramentas disponíveis. Então, a ideia é tentar discutir um pouco como é que as redes chamadas privadas, que eu decidi rebatizá-las de devassas, atrapalham mais do que ajudam. Então essa é a discussão. São alguns anos de militância e de empenho por esse caminho. Então vamos adiante. A NOAC mantém um servidor do Diáspora, né? Você pode comentar um pouco sobre isso, sobre esse trabalho? Um pod do Diáspora? Tem site aí? Já tem na internet? Já dá para jogar lá? Acho que é mais fácil mostrar do que... Vocês podem pegar Vou projetar o meu notebook aqui. Falar fica fácil, mas ver fica mais fácil ainda. A ideia das redes federadas é que um conjunto ilimitado de servidores espalhados pelo planeta se comportem como sendo um único organismo ou uma única rede. Então, qualquer pessoa, se puder ir na primeira página, lá no final tem um mapa, uma imagenzinha de um mapa que deixa isso bastante evidente. Mais para cima, eu acho, um pouquinho, acho que é aí, isso. Então, esses pontos pretos representam, essa na verdade não é uma imagem fiel. Se vocês virem ali no Brasil só tem um, mas no mapa real já são 3. A gente tem crescido lentamente. A ideia é que qualquer pessoa, qualquer empresa, organização, em qualquer lugar do planeta, possa subir uma instância da rede, ou seja, ter um servidor Diáspora, e os usuários desse servidor e dessa rede se comunicam com todos os usuários de todos os demais servidores. Então é uma rede composta de vários servidores autônomos, autogestionados, que são independentes e têm gestão independente. A ideia é que você não conseguirá ser cerceado ou monitorado dentro do conceito de rede federada. Porque, a menos que você tenha uma crise de alto ego e decida se submeter a um processo autorrestritivo, ninguém será capaz de acabar com o seu usuário, ou eliminar o seu usuário, ou restringir o seu usuário no seu próprio servidor. A outra coisa interessante é que você pode optar, no caso de você não querer ou não saber, ou não souber como manter o seu próprio servidor, você pode optar por um servidor qualquer espalhado no planeta que melhor atenda os teus interesses. Então você pode encontrar um servidor onde discutir as causas LGBT, por exemplo, seja algo que faça parte da política daquele servidor. Então você não será restringido jamais, porque o tema daquele servidor, a proposta daquele servidor é exatamente esse público. Ou, por exemplo, você decide que é importante fazer apologia ao consumo de drogas, e isso no Brasil é ilícito, mas no Uruguai não. Então você pode ter uma conta num servidor uruguaio, ou você pode abrir uma conta na Grécia, porque você tem simpatia pelo movimento grego, sei lá. Na verdade, a ideia é que você possa, a partir de qualquer lugar do planeta, se corresponder com qualquer outra pessoa no planeta. Então, ser anônimo, direito ao anonimato, de liberdade de expressão, garantia de que sua conta não será encerrada, só é possível dentro de um conceito federado de rede. Né? E isso, na verdade, não é um conceito novo, não. A gente já usa uma rede federada há muitos anos mesmo, talvez, desde os primórdios das redes, a gente usa uma rede federada. Usamos duas, na verdade, mas uma muito mais evidente que a outra, que é o e-mail. O e-mail já é, por si, uma rede federada. São milhares de servidores autônomos e independentes que usam o mesmo protocolo para se comunicar uns com os outros. Se amanhã a tua conta de e-mail for encerrada, fechada, o teu provedor falir, você vai em outro canto, abre outra conta de e-mail e continua mandando e-mail. É só avisar para o pessoal, mudei de e-mail. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Só que não havia servidores no Brasil. E quando eu decidi procurar uma opção, dizia, é importante ter no Brasil. Nós tínhamos um servidor mantido por um grupo brasileiro, o pessoal do Junta Dados, que mantinha um servidor diáspora nos Estados Unidos. Isso me pareceu meio
meio controverso, porque então não há legislação brasileira capaz de interagir. E eu achei que era interessante dar uma segurança para o brasileiro ter com a convivência sobre as leis brasileiras. E conseguimos, com o apoio da RGV, que é uma empresa de Goiás, que decidiu bancar os servidores. Compraram a ideia, não cobram nada de retorno, não há nenhuma propaganda no site, você nunca recebe um pop-up de nada, não há nenhuma interferência, mas os caras compraram a ideia e bancam o servidor para a gente poder usar e difundir Diaspora. Então, em princípio é isso. Terceiro, começou a desenvolver o Nosfero, e eu te perguntar se o Nosfero veio pela questão de ser uma rede livre, o grupo que resolveu desenvolver o Nosfero foi provocado por essa questão de ser uma rede livre ou não. Ou se a ideia era outra, mas as pessoas sempre pensam, né? O Nosfero veio para ser uma alternativa ao Facebook, por exemplo. Não, vamos sair do Facebook e usar só o Nosfero, ou não tem nada a ver, é só um... Na época que a gente começou o Nosfero, era uma alternativa ao Orkut, na verdade, né? Então, a ideia era... O Nosfero ele surgiu dentro... A gente queria atender 2 clientes da Colivre, que eram clientes e parceiros, que eram uma fundação da Suíça chamada Internet.org, que fazia trabalhos de inclusão digital na África e no norte da Europa. Não, no norte da África, não. Enfim, era na África. E, ao mesmo tempo, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que tinha feito um processo de mapeamento dos empreendimentos da economia solidária no Brasil, que eram 21 mil e poucos, e queria, a partir desses dados, criar um ambiente onde esses empreendimentos de economia solidária pudessem divulgar seus produtos, trocar ideias, organizar eventos e tudo mais. E a gente tinha a concepção de que não convinha ceder esse movimento, esse tráfego e as informações das pessoas que iriam participar disso a redes proprietárias. Então não faria sentido desenvolver esse projeto e botar as pessoas para usar. Já pensou se a gente tivesse botado o pessoal para usar Orkut, né? Assim, além de todos os problemas de usar as redes sociais proprietárias e centralizadas, é que se ela acaba, o seu projeto acaba junto, né? Então, se a gente tivesse usado Orkut na época, essa altura o projeto tinha morrido. Então, a proposta foi essa, né, de oferecer uma alternativa de rede social para, enfim, em software livre, que qualquer pessoa pudesse usar, mas especificamente para atender essas 2 demandas dessas 2 organizações com quem a gente trabalhava. Pedi para o Felipe comentar sobre a rede Red Matrix, como que ela surgiu e como que ele passou a utilizar, chegou até lá, né, a utilizar o Red Matrix. Bem, você está aberto aí, né? Tá. Bota aí aqui. Essa primeira. Bem, Red Matrix, ela é esse cara ali que aparece no feed ali, o Mike, ele é o principal desenvolvedor da Red Matrix, ele é um ex-funcionário da AOL, foi um dos caras que trabalhou na época nas primeiras versões do Mozilla, antes de ser o Firefox, assim que o Netscape, quer dizer, ele trabalhou na época do Netscape, na época ali quando ele estava finalizando, que aí depois liberaram o código no Mozilla, que depois viria a ser o Firefox. Ele é um australiano, ele é um cara que saca muito de protocolos, de redes de comunicação e tal. Afinal, ele trabalhou ali no início da navegação na web, né? Ele, junto com um grupo de outros desenvolvedores, há uns 5, 6 anos atrás, começaram a desenvolver o Friendica, que era uma alternativa de mídia social distribuída e federada, onde você, assim como o Diaspora, como o Anawak já colocou, onde você poderia ter o seu perfil em servidores distribuídos ao redor do globo, pessoas com perfis em servidores diferentes podiam se comunicar, podiam ver atualizações dos demais, trocar fotos, criar comunidades, etc. O Friendica foi desenvolvido um pouco antes do início do Diaspora, né? Na época que o Diaspora estava caminhando, o Friendica já era muito bom, assim, ele já entregava a promessa de federação que o Diaspora, naquela época, ainda colocava para a sua audiência, né? Ainda era uma promessa, o Friendica já entregava. Entretanto, o Friendica ele era muito pesado para você ter servidores para grupos de pessoas. Ele funcionava melhor
para pequenos grupos, no máximo 5, 7 pessoas, ou mesmo instalações individuais. Por conta desse problema, os desenvolvedores abandonaram o Friendica e começaram a trabalhar no Red Matrix, que seria servidores, soluções mais interessantes para um número maior de usuários que compartilham o mesmo servidor, né? Não sei até que ponto ele aguenta, mas ele aguenta bem melhor que o Friendica. E outra coisa também interessante do Red Matrix é o protocolo de comunicação, chamado ZOT. O ZOT 2, na verdade. Que é um protocolo que funciona como um autenticador distribuído. Pega um pouco da ideia ali do OpenID, só que leva isso um passo além, porque permite a implementação em diversas, não só nas redes distribuídas do Red Matrix, mas também em blogs, sites de diversos tipos e etc. Você poderia escrever, por exemplo, um back-end para o seu blog no WordPress e ter a sua conta vinculada ao seu perfil no Red Matrix, né? E você poderia chegar lá e logar apenas com sua continha no Red Matrix, né? Esse é o principal, o principal diferencial que o Red Matrix está entregando para os desenvolvedores. O Mike diz isso. As redes sociais já entraram numa fase em que você tem que pensar um pouco além, porque apenas pensar na rede social, apenas pensar na mídia social para enfrentar o Facebook não é mais suficiente. A ideia seria pensar no passo posterior à ideia de mídias sociais, ter uma alternativa, ter uma solução em software livre suficiente, interessante, que as pessoas possam utilizar e que funcione de verdade, que, imaginando que com esse tipo de estratégia a gente poderá vencer a guerra da comunicação distribuída contra o monstro tentacular do Facebook, né? Então, o principal, a coisa mais interessante é o ZOT. Por conta desse protocolo, o Red Matrix já consegue entregar as funcionalidades que o Diaspora até o momento não implementou, certo? Como, por exemplo, comunidades, páginas, uma API bem estruturada que permite você escrever bots para o sistema e etc. Por exemplo, eu mantenho um bot no Red Matrix, que também está no Diaspora, que é o periódico, né? Que junta diversos blogs científicos da comunidade brasileira de blogs científicos, mais de 80, e manda atualizações para lá direto. Você pode seguir esse bot, você nunca vai perder uma atualização do seu blog científico favorito, né? Mas você pode criar comunidades, pode criar canais. É bastante interessante. E no Brasil a gente tem um servidor que é o Vilarejo, vilarejo.pro.br. Ele é aberto, você pode chegar lá, criar sua conta, e você pode passar a seguir pessoas que estão em outros servidores, que vai funcionar tranquilamente, pode criar comunidades, pessoas de outros servidores entrando nas comunidades, vai funcionar muito bem. Então, é isso que eu tinha que falar um pouco do Red Matrix. Você falou de comentar um pouco sobre o Jabber também, né? Que é Sim. Uma outra rede. Na verdade, são algumas coisas que... apesar de eu trabalhar mais com desenvolvimento de software desktop, eu sempre acompanho aí as questões do mundo das mídias sociais livres, né? Eu tenho conta no Diaspora desde 2011, quando os desenvolvedores começaram a lançar os primeiros convites, né, para entrar no pod Join Diaspora. Hoje em dia você nem pode mais criar conta lá. E assim, sempre me ocorreu o quanto a gente perdeu, aonde nós nos perdemos, né, ou aonde as coisas mudaram para as coisas chegarem onde chegamos, né? O Anawak falou muito bem, o e-mail é a principal rede distribuída federada que nós temos de comunicação. E ela, com certeza, deve ter sido uma das primeiras aplicações escritas para a internet, né? Na época da ARPANET, na época das diferentes redes de computadores, você já podia ter o seu servidor aqui, o professor em outra universidade, o servidor dele lá, e nós poderíamos nos comunicar, né? Hoje em dia, criar aplicações que funcionam de forma distribuída é muito complicado. Mas por que o e-mail, uma das primeiras aplicações, já nasceu assim, né? É interessante. E aí você pega, por exemplo, os principais aplicações de comunicação que utilizamos hoje em dia, né? WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, tudo isso. Você tem que estar dentro da aplicação, dentro do cercadinho que os desenvolvedores, que os criadores dessas aplicações fizeram para poder se comunicar com outra pessoa que também tem que estar lá dentro, né?
você tem o WhatsApp, eu tenho o Telegram, eu não consigo me comunicar com você, né? Não é federado isso. Nós estamos em 2015, né? E as coisas estão assim. Mas nós temos uma ferramenta de comunicação que funciona muito bem de forma distribuída, é o Jabber, né? Que ele foi a base de todas as aplicações de comunicação que temos hoje. O WhatsApp começou utilizando o Jabber, ali, começou criando coisas em cima do Jabber e passou a utilizar. O Google Talk era Jabber até virar Hangout, né? Você poderia, com o seu Gtalk, falar com a pessoa que utiliza o jabber.br, etc. É interessante você pensar que o que mudou para as empresas de comunicação, por exemplo? Investiram no e-mail, mas não investiram num sistema de comunicação em tempo real, né? Mais simples de usar do que o e-mail de forma distribuída, né? Por que nós temos e-mail distribuído, mas não temos um Jabber, um Talk, um MSN para poder conversar de forma distribuída, né? Então, são reflexões assim que eu fico fazendo. Mas, bem, nós temos o Jabber, todo mundo pode ter uma conta Jabber, eu tenho a minha, felipe@kde.org, quem quiser pode me adicionar, e aí nós conseguimos conversar muito bem. Tem alguns problemas na parte multimídia, né? Espero que solucionem mais para frente. Mas nós temos, inclusive, essa alternativa distribuída, federada ao WhatsApp, ao Telegram e outros mais, certo? Bem, depois a gente pode conversar mais sobre isso, né? Beleza. Gabriel, do ponto de vista da comunicação, você trabalha com isso, você acha que pensar em mídias livres, em redes sociais livres, tem alguma importância ou é mais importante para a comunicação estar onde as pessoas estão, digamos assim, né? Porque é uma discussão grande que tem assim, eu não vou usar uma rede livre porque meus amigos não estão lá, então não vou ter, digamos, audiência, não vou ter com quem conversar, vou ficar lá sozinho, numa rede social sozinho. Por outro lado, o outro argumento não, eu tenho que estar nas redes, mesmo em redes privadas, onde eu possa fazer divulgação, onde eu possa me comunicar com as pessoas, onde eu possa criar meus grupos. E pensando, por exemplo, em eventos, né, como o Fizzly, um evento como o Fizzly é importante estar numa rede como o Facebook para divulgar as suas notícias. Até queria a tua opinião sobre isso, desse ponto de vista, e como que o Fizzly se encaixa dentro desse meio, por exemplo. Eu acho que essa é a grande questão, na verdade, assim, que a gente está num momento em que acontece uma grande centralização de plataformas, assim, por mais que a gente, na minha opinião, né, eu falo de um ponto de vista de comunicador mesmo, né, talvez não tenha a mesma expertise de vocês para falar dos aspectos mais técnicos, mas o que eu enxergo é que a gente está tendo uma grande concentração de locais onde você pode difundir conteúdo, né, os que são mais utilizados, e isso é algo extremamente preocupante, assim, né, então até as novas aplicações, as novas formas de disseminar informações, elas muitas vezes acabam utilizando, por exemplo, os dados de redes sociais proprietárias, como o Facebook, ou informações do Google, por exemplo, inclusive para fazer login. Você já não tem uma conta, é como se você não tivesse uma conta própria, né? Você utiliza uma conta de uma rede social proprietária para isso. Isso acaba se tornando muito preocupante no momento em que você não vê só as pessoas abandonando as suas plataformas, mas você vê, por exemplo, veículos de comunicação abandonando suas próprias plataformas e investindo na publicação de conteúdo apenas nesse tipo de plataforma. Por exemplo, agora a gente tem uma ferramenta que eu não vou lembrar exatamente o nome da ferramenta, mas é uma ferramenta do Facebook, em que grandes veículos de comunicação norte-americanos estão postando suas informações direto lá. Assim. Então, eles produzem um conteúdo que é exclusivo para essas redes sociais, postam direto nessas redes sociais e as pessoas têm acesso às informações através disso. E aí, por exemplo, assim, não vou dizer a desculpa, assim, mas a justificativa é de que esse conteúdo recebe uma prioridade por parte dessas redes sociais, então ele vai atingir mais pessoas, e o formato ele já é mais fácil, né? Você não tem que fazer um link que vai para outro lugar, você vai ler a informação direto no aplicativo, os vídeos vão rodar mais rápidos, e uma série de outras coisas, assim. Isso pode parecer algo muito tentador para os veículos de comunicação, né?
Mas, na minha opinião, isso é algo que pode fazer com que você perca o controle do produto que você está produzindo. Você investe uma grande quantidade de tempo, de recursos, e até, assim, vamos ser bem sinceros, de recurso emocional de produzir aquele conteúdo, para que seja um conteúdo de qualidade, e no final você está sujeito a uma série de restrições em relação a, por exemplo, a audiência, se o conteúdo ele não está exatamente de acordo, como a Noak falou, com a política do site, por exemplo, ele já não é publicado da mesma forma. Enfim, né, a gente tem esse aspecto de que eu acho que ninguém discorda de que a gente está num momento em que essa concentração toda é muito preocupante, de que é necessário pensar alternativas livres, como o Diaspora, como o Nosfero, como o RedMetrics, e que é importante que se resista a essa concentração toda, né? Projetos, por exemplo, como o Facebook.org, né? O Internet.org, que até acho que nem tem relação com aquela ONG que vocês trabalhavam antes, né? Não tem nada a ver, só para esclarecer assim, mas esse projeto do Facebook em que tu tem em que tu dá aí um zero rating assim para algumas informações que vão ser disponibilizadas em celular, né? Isso eu entendo que é uma afronta à liberdade de expressão, assim. Ao mesmo tempo, quando eu falo como comunicador, a gente tem um paradoxo de comunicação que tu faz com pessoas, né? E eu não posso transmitir uma mensagem para ninguém, né? Porque senão eu não estou fazendo comunicação. E quando a gente fala em movimento social, a gente tem um desafio que é mobilizar pessoas, né? E aí a gente tem... a gente precisa entrar em contato com essas pessoas e a gente precisa conversar com essas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, né, um outro campo que eu tenho experiência de trabalho, assim, quando eu falo do movimento LGBT, em que muitas vezes não se tem uma preocupação tão bem estabelecida como a que a gente tem aqui com privacidade, etc., é muito simples, né? Você vai direto para a ferramenta de eventos do Facebook para organizar uma manifestação, porque é lá que você vai conseguir mobilizar as pessoas, que você vai poder enfim, organizar o evento, né? Quando a gente está falando de um processo, vamos dizer assim, um pouco mais consciente, eu acho importante que a gente possa descentralizar a disseminação da informação. E é por isso que no FISLE, e isso acho que a gente tem que reconhecer, assim, muito pela orientação dos próprios sócios da Associação Software Livre, a gente tenta sempre garantir, e não vou dizer assim, nem tenta sempre garantir, a nossa política, assim, nenhuma informação que a gente posta nas redes sociais, ela tem que estar exclusivamente lá, assim. Então, a princípio, nenhuma informação que a gente divulga, ela está disponível apenas no Facebook, ou apenas no YouTube, ou apenas no Twitter. Por exemplo, agora, a gente está produzindo vídeos para a TV Software Livre, né? Então, a gente produz os arquivos lá no formato AGV, por exemplo, e aí é feito o upload em no mínimo 3 lugares, assim, né? A gente sobe para um FTP próprio nosso, que é onde a gente vai fazer o link para o embed para o nosso site, que está dentro do Nosfero, que é essa rede social livre, e também a gente posta direto dentro do Facebook esse vídeo, porque a gente, enfim, a gente se tomou essa decisão de estar dentro do Facebook e postamos vídeos direto lá. Ele tem uma possibilidade maior de disseminação. E, ao mesmo tempo, a gente posta no YouTube também, porque é a possibilidade que você tem de compartilhar em outros espaços. Assim, a gente fez algumas experiências de postar um vídeo no Diaspora, por exemplo, mas às vezes ele sequer carregava, assim, e a gente ainda não acertou essa coisa de qual é o formato exato que tem que ter, qual é o tamanho exato que tem que ter, qual é a qualidade exata que tem que ter, assim. Aí a gente ficou nesse impasse, assim, ou você posta, por exemplo, para postar no Diaspora, ou você posta num formato proprietário porque vai executar melhor, mas aí você posta num formato livre, ele não executa direito, ele fica travando, ou o vídeo está com uma qualidade grande demais, aí a gente não consegue não consegue disseminar direito, assim. Mas ela foi uma decisão consciente. Eu acho bem importante que a gente tenha a consciência de que esse mundo que a gente vive não é um mundo ideal ainda. Inclusive falo como comunicador, assim, o ideal seria que a gente não precisasse estar disseminando essas informações no Facebook. Mas quando a gente optou, por exemplo, por fazer por equilibrar, assim, com que todas as informações estivessem em todas as redes, a gente fez uma comparação, assim. Eu lembro que a gente fez o cadastro no Diaspora, e tem uma coisa muito legal que no Diaspora mostra a quantidade de pessoas que estão cadastradas na rede, assim. E eu lembro que na época, quando a gente fez o nosso cadastro, que acho que faz mais de um ano e pouco, não vou lembrar o certo a data,
mas a gente tinha mais fãs no Facebook do que a quantidade inteira de pessoas que tinha no diáspora, assim. E a nossa página não é uma das maiores, assim, né? Se tu vai ver, por exemplo, grandes portais de notícias que tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas curtindo a página, é uma coisa muito diferente da nossa página, que tem 8, 9 mil pessoas quase aí que tá fechando, assim. E a gente tem esse desafio, assim, é um paradoxo mesmo, né? Ou você posta as informações num local em que as pessoas podem ter acesso e compartilham, ou a gente não consegue, a sensação que a gente tem é que a gente não consegue comunicar direito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta fazer inclusive, esse pedido para que as pessoas vão para outras redes sociais também. Né? Não é raro que a gente divulgue, inclusive, diáspora, assim, né? Vá na nossa conta no diáspora, acesse as nossas informações em outros locais também, e a grande maioria dos links que a gente posta no Facebook, por exemplo, vão para o nosso site, no Nosfero. Enfim, não é o cenário ideal, mas é como a gente tem conseguido trabalhar por enquanto, e muito também por uma orientação assim dos próprios sócios da associação, que entenderam que isso deve ser dessa forma, assim, é uma decisão meio que coletiva. Nowak, em cima disso que o Gabriel falou, movimento software livre, não sei se a palavra deve estar inserida, né, em todas as redes sociais, mesmo as privadas. O que você pensa sobre isso? O que todos pensam sobre isso, inclusive? Começar pela Nowak. Então, do ponto de vista do software livre, ou da filosofia software livre, não há paradoxo algum. O princípio é não usar software privativo, muito menos serviços online que não representem ou não atendam aos requisitos da liberdade de software e da ética e da filosofia do software livre. A gente precisa ter um distanciamento ideológico claro entre o que é um serviço de rede e o que esses monstros monopolistas e monolíticos como o Facebook, e o mal que essas redes provocam, esse poder de controlar tamanho, volume de informações e de comunicação promovem para a humanidade como um todo. A gente está falando de dominação em escala global. A gente está falando de monitoramento em tempo real, não do que você faz ou do que você deixa de fazer, mas de quem você é, de quem nós somos, do que nós representamos, como sociedade, como cultura, como entendimento político, como cultura. Esses caras estão a serviço de um interesse muito mais amplo, onde eles começam definitivamente a entender como interferir no nosso nível de cidadania, na forma como a gente se enxerga. É algo muito perigoso. É poder demais. E como ativista do movimento software livre, do pensamento libertário, usar sob qualquer pretexto uma rede como essa é contribuir para ajudar a escravizar cada vez mais as pessoas. O motivo por trás dessas ferramentas não é te vender um produto, ou te vender uma passagem, ou te prestar um serviço. É controle absoluto do que você faz, ou do que nós fazemos em sociedade. É mudar os conceitos, é tornar opiniões mais acessíveis ou menos acessíveis, mais aceitáveis ou menos aceitáveis. Todos nós já sabemos, e não porque a gente tenha sido hacker o suficiente para descobrir, mas simplesmente porque eles não têm mais vergonha de esconder, de que
os conteúdos que a gente posta são filtrados, o alcance é filtrado, o nível de capilaridade é filtrado. Então, de que diabo de comunicação é essa que a gente está falando? É a comunicação que interessa a eles. Então, eu tenho dito, isso foi inclusive tema de uma palestra minha no ano passado, que um ativista social, e aí eu incluo todos os ativistas de todas as áreas, não deveria ter, por princípio ideológico, uma conta numa rede social privada. Porque não há ativismo possível dentro de uma ferramenta que usa seus mecanismos tecnológicos para anular o próprio ativismo. Seu ativismo só será eficiente enquanto a ferramenta permitir. E isso só vai ser permitido enquanto você não incomodar. Então, é meio que absurdo pensar numa rede de comunicação social privada, filtrante e cerceante, como agente vetorial de qualquer transformação social. Porque a transformação social só acontecerá se a comunicação não for filtrada, eliminada ou controlada. Então, a gente tem que pensar no Facebook como um Estado ditatorial. Existe um ditador, que é o dono daquela empresa, que tem poder de polícia, porque ele pode te advertir, te cercear, inclusive te privar, com um conceito moralista, ético, muito particular. Eu costumo colocar, tem em perspectiva de que a gente está falando de um Estado que se sobrepõe ao próprio Estado de direito democrático. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o da Marcha das Vadias. A Marcha das Vadias é um movimento cívico-feminista onde as mulheres usam o próprio corpo como bandeira para marcar a posição de controle do corpo. Ora, esse tipo de expressão ele é garantido pela nossa Constituição. Nós somos um Estado democrático de direito, isso é uma conquista social. Toda e qualquer foto das marchas das vadias no Facebook será sistematicamente eliminada, cerceada, controlada, banida. Porque não importa ter o direito civil no Brasil. O que importa é o fator moralista, pseudo-moralista, pequeno, da cultura yankee, que é o Estado de direito, o Estado ditatorial que controla o Facebook. Não é trocar informação com minha mãe. Para isso existe telefone, se for necessário. Então, do ponto de vista do movimento software livre, não há nenhuma contradição. É não usar mesmo, da mesma forma que a gente não usa software privativo, a gente não usa software não livre, a gente não deve usar redes não livres, redes cerceantes. Terceiro comentário. Oi. Assim, falando do título dessa discussão, que é como essas redes afetam o software livre e se o movimento software livre deve estar nas redes sociais proprietárias ou não. Assim, existem várias coisas que podem ser consideradas como um movimento software livre, certo? Então, por exemplo, o desenvolvimento de software livre, eu diria que a relevância das redes sociais, privadas ou não privadas, é muito pequeno. Ao menos nos projetos onde eu participo, não existe nenhuma pressão social ou qualquer outro motivo que faça as pessoas precisarem ir para a rede social. Então, assim, agora, por outro lado, se a gente assume que o movimento software livre representa um conjunto de ideias, uma filosofia que não é hegemônica, a gente precisa, de alguma forma, atingir as pessoas que
não compartilham ainda das nossas ideias. E assim, no mundo ideal, a gente não precisaria participar das redes sociais proprietárias, mas no mundo real, que aí é o paradoxo que eu acho que existe sim, você pode escolher usar as redes sociais proprietárias e levar a mensagem de software livre para as pessoas, com todas as contradições que isso representa, ou você pode escolher não levar essa mensagem. Então, assim, eu tenho mais perguntas do que respostas, eu não sei. Então, acho que assim, você simplesmente se recusar a levar a mensagem para onde as pessoas estão é equivalente a enfiar a cabeça no buraco e ignorar o problema, né? Assim, ainda que é um problema, é uma contradição, e a vida em sociedade é cheia de contradições. Às vezes, existe o ideal, e existe o bom o suficiente, e existe aquilo que é atingir o objetivo sem prejudicar muito. É óbvio, as questões que o Naoki colocou são todas válidas, todas pertinentes, mas, por exemplo, coisas de software livre não vão ser, ao menos até onde eu vou ver, não vão ser censuradas no Facebook. Então, a não ser que... É isso, sim, não sei. Bom, você participa de um projeto que tem um exemplo interessante. O Debian, você é desenvolvedor Debian. O Debian tem uma lista de suporte, né, a lista que existe há muitos anos, em que é usado o e-mail, acho que quase todo mundo deve participar de alguma lista de discussão, né? E o Debian tem uma lista bastante movimentada. Só que foram criados, por exemplo, alguns fóruns, alguns grupos de discussão dentro do Facebook. E tem grupo hoje que tem muito mais pessoas do que as listas de discussões oficiais do Debian. Então, talvez seja em cima disso que você está falando, né? A gente vê nos grupos do Debian, no Brasil tem 2 grupos de Debian Brasil, e que tem muito mais gente hoje em dia pedindo suporte lá do que até nas listas, não que as listas deixaram de existir, mas o tráfego em cima do grupo, teoricamente, é maior, porque tem mais pessoas participando, né? Você acha que isso é um exemplo de que é possível levar a questão do software livre para algumas pessoas, mesmo dentro das redes privadas? Não sei se você tem usuário no Facebook. Não. Eu tenho um conta no Facebook, mas eu não uso. Assim, não deletei porque eu sou preguiçoso, como todo mundo. Mas é isso, assim. Se for alguma coisa que eu pudesse ajudar, e a pessoa perguntar no Facebook, ela não vai receber minha ajuda, certo? Porque eu não uso. E assim, eu me reservo o direito de não usar algo que eu não tenho interesse. Mas, assim, o fato de que tem milhares de pessoas lá em comparação com, sei lá, centenas na lista, é um fato que a gente não pode ignorar, né? Assim, eu acho que eu, pessoalmente, não aplaudo e nem condeno quem criou esses grupos, quem mantém, quem movimenta. E, assim, se eles escolheram fazer isso, eles escolheram, mas não... Assim, também não sei responder. Assim, de fato, né, o fato é que tem muito mais gente lá, mas, assim, também... Por outro lado, tem também a relação sinal-ruído também, né? Então, assim, eu não olho esse troço, então não sei o nível da conversa lá, mas pode ser que na lista de discussão a coisa seja mais produtiva. E, assim, uma coisa que é a minha impressão dessas redes é que é tudo muito instantâneo, né? Tem que ser tudo agora, tudo agora. Então, a probabilidade de você perguntar uma coisa e alguém te responder daqui a uma semana, provavelmente é 0. Certo? Na lista de discussão, se eu tiver numa semana ocupada, eu posso passar a semana toda sem olhar a lista de usuários Debian. E no final de semana eu vou lá e responder a dúvida do cara que postou segunda-feira. Certo? Então, sim, tem essas questões. Felipe, e como é que você vê essa questão, especialmente em relação aos projetos que você participa? Eu concordo plenamente com o Anawaki, cara. Eu acho que realmente, como ele colocou aí, é bastante complicado você ter um projeto de software livre
que pelo menos tem a sua estrutura, o seu core ali dentro de uma rede social, ou de qualquer outro dispositivo de comunicação que você não tem qualquer controle, né, sobre o que está lá, você não vai conseguir puxar histórico, não vai conseguir salvar aquilo, arquivar aquilo e etc. Né? Mas também concordando com o terceiro aqui, eu sou o conciliadorzão sempre. Eu sou o cara que chega e concorda com todo mundo. Realmente você tem essa questão, né? Tem muitas pessoas lá no Facebook, né? E a gente vai ficar trancado, né? Com a cabeça no buraco, como ele bem colocou. O que nós fazemos para começar, o KDE, tanto o KDE quanto o Mageia, eles não têm grupos no Facebook, não têm grupos organizados em qualquer rede social, em qualquer mídia social ou em qualquer outro ambiente de comunicação que não seja controlado pelo KDE. Né? O KDE tem suas listas de discussão, o KDE tem os fóruns, o KDE tem blogs também, se um desenvolvedor precisa de um blog lá dentro do KDE e tal, ele pode pedir, né? E tudo mais. O que nós fizemos no KDE Brasil foi adotar a seguinte estratégia. Nós temos o Planet KDE Brasil, Planet KDE português, na verdade, que é de todos os países lusófonos, e nós incentivamos os nossos desenvolvedores, nossos colaboradores a postarem no seu blog, e o Planet ele é um agregador de blogs de todos os membros de determinada comunidade. Então, todos os colaboradores do KDE escrevem seus blogs próprios, né, onde eles tiverem seus blogs, e o Planet agrega esse conteúdo. Nós temos diversos bots que mandam atualizações do Planet para diversas mídias sociais. Então, quando chega um post novo no Planet KDE, nós temos um bot no Twitter que bota lá, que manda um tweet com link para o blog. Né? Nós temos um bot no Facebook que coloca na página do KDE, então... um bot no Facebook que coloca o link lá, a atualização na página do KDE Brasil, e aí a pessoa pode clicar e vai para o blog. Também no Diaspora também temos, deixa eu ver, Facebook, Twitter, Diaspora, e no Red Matrix também. Né? Por exemplo, esse post aí foi escrito antes de começar o Fizzly, e se você for na página do Facebook no KDE, está lá, e etc. Aí outra estratégia também que adotamos foi sobre pedidos de ajuda na página do Facebook. A resposta padrão olha, se você está precisando de suporte, você entre na nossa lista de discussão que você vai ter todo o suporte garantido. Aí colocamos o link para a nossa lista de discussão no Facebook. Enfim, no mundo ideal nós não precisaríamos, né? Mas como todo mundo já colocou aqui, já foi apontado, né? Esses grupos se reúnem no Facebook e tem muita gente lá, né? Então, o que a gente tenta fazer Bem, quem sabe um pouco da história da esquerda, né? Tem toda essa problemática. Nós temos o ideal, nós temos a utopia, nós estamos caminhando para lá. Só que em determinadas conjunturas a gente tem que se desdobrar um pouco ali para ver se consegue resolver as coisas de uma forma mais ou menos possível, mas imaginando que no futuro a gente vai conseguir superar isso, né? E aí a gente entra nas problemáticas de governabilidade, etc. Mas isso aí é outra discussão. Mas o que nós no KDE Brasil estamos fazendo é isso, né? Nos projetos internacionais não tem isso, mas também não tem, por exemplo, como você falou do Debian, eu fiquei até impressionado assim, de você ter grupos de suporte específicos do Debian funcionando dentro do Facebook. Eu realmente nunca imaginei que veria algo assim. Nada que não tiver no domínio debian.org ou debian.net tem nenhuma relação oficial com o projeto Debian, certo? Então não é oficial. Então não é oficial. Tudo bem, então. O Debian Brasil tem 6.000. Uhum. Alguém usa KDE aqui, por favor, não vão criar grupo do KDE no Facebook. Não, isso. Eu concordo. Eu acho que, mais uma vez, o que o Anawak fala, eu acho que é impossível de discordar, né, sobre a questão da... Eu, pelo menos, né, na minha visão de mundo, assim, acho que é meio impossível discordar. Você tem um monte de provas de que essas redes sociais proprietárias são péssimas para a privacidade, são péssimas para uma série de outras coisas, né? Mas eu não consigo concordar quando ele fala que a gente não vive num paradoxo em relação a isso.
Porque eu fico lembrando de exemplos bem práticos, assim, e talvez nesse ponto eu seja até meio pragmático demais, assim. Né, eu fico pensando que, pegando o gancho do que o terceiro falou, para o pessoal do desenvolvimento, talvez isso não faça muita diferença, né, o contato que tu faz com as pessoas nas redes sociais proprietárias. E já puxando para um exemplo, por exemplo, da comunicação colaborativa, a gente não se organiza em nenhuma rede social proprietária. A gente tem uma lista de e-mails que está dentro de um servidor com Mailman, acho que é o nome da lista, né, aquela lista que todo mundo usa. A gente também usa o Telegram para fazer o contato com as pessoas, para falar da nossa cobertura colaborativa. E, enfim, a gente acaba disseminando esse conteúdo no Facebook, né? Mas eu fico lembrando assim do exemplo, por exemplo, do GT Educação, assim, em que tu reúne uma série de professores que muitas vezes sequer sabiam o que era software livre, e eles chegaram até ali a conhecer um pouco disso por causa de mobilização que muitas vezes acontece em grupos do Facebook, ou porque viram um post na nossa página e aí compartilharam em alguma página de educação. Né? Então, eu realmente não consigo enxergar um paradoxo. Eu acho que isso que o terceiro falou, de que o que a gente tem, na verdade, é uma escolha, eu acrescento que é uma escolha legítima. Né? A gente pode optar por não falar para as pessoas, mas eu acho que a gente precisa ter consciência de que quando tu não ocupa, pelo menos momentaneamente, esses espaços, está optando por não falar com as pessoas. E talvez, assim, eu acho que é importante fazer essa reflexão. Talvez a gente não precise falar com as pessoas, então. Eu, como comunicador, entendo que a gente precisa falar com as pessoas e a gente precisa ocupar esses espaços. Então, acho que é importante fazer esse link, assim. E aí eu até fico pensando, assim, lembro um pouco desse movimento super importante que o Anáhuac fez em relação ao uso do Ubuntu em alguns eventos, por exemplo. Né? A gente se gerou uma polêmica em relação a isso, né? Que eu particularmente concordo com ele, assim. Mas eu já vi em várias listas, em várias discussões, que quando dizem para ele assim, agora a gente tem que usar só o Triskel, tem que usar só alguma coisa assim, ele diz assim, não, eu não estou propondo que a gente vá direto para o mais radical. Eu estou propondo que a gente use um dos menos piores. Se usar um Debianzinho assim, tá bom. Né? Porque ele não é, dentro dessa lógica, ele não é completamente livre. Né? Então, eu não sei, eu fico nisso assim, eu acho que a gente realmente não está num cenário ideal e a gente está realmente no paradoxo. Eu enxergo mais ou menos isso. Mas, Gabriel, você acha que, por exemplo... Não, no sentido pejorativo, desculpa, caso. O que você acha que aconteceria se, por exemplo, um FISLI ou um Latinware, um grande evento assim, faz assim, não, nós vamos sair totalmente do Facebook, a gente vai deixar de usar totalmente o Facebook. Se você quiser receber notícias do evento, você vai para nossa página no Diaspora, ou o próprio site do FISLI, obviamente. Você acha que você perderia público? O FISLI perderia público ou não? Ou as pessoas iriam realmente para essas redes? Eu não consigo prever dessa forma, assim, eu não tenho uma bola de cristal para prever isso dessa forma. Quando a gente fala em ciências exatas, eu acho que é mais fácil. Né? Você diz assim, eu tiro um zero aqui, vai acontecer o quê? Né? Então, eu acho que se é uma decisão assim, de comunidade, né? Vamos pensar isso como uma comunidade. Se é uma decisão de comunidade sair dessas redes... eu acho que talvez seja um teste interessante, assim, saiam dessas redes, vamos ver o que acontece. O FISLI morre, né, o que vamos fazer, assim. Né, o que eu tenho percebido é que a gente tem, por exemplo, e aí falando bem do FISLI, assim, a gente tem setores do FISLI que falam com populações, com pessoas que não têm tanto contato com o software livre e que a gente consegue agregar algumas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente não está obrigando as pessoas que não usam as redes sociais proprietárias a entrar em contato com esse conteúdo, porque a gente disponibiliza todo ele em outras formas. Então, a princípio, eu vejo mais pontos positivos, né? E, enfim, eu realmente não consigo fazer uma previsão de futuro em torno disso. Mas eu acho que é importante falar com as pessoas. Por exemplo, a gente não concorda, e aí a gente falo eu mesmo, né? Eu não concordo com uma série de coisas que a mídia tradicional publica, por exemplo. Né? Eu, como jornalista, trabalhei em algumas redações de portais, de jornais, assim, da mídia tradicional, e conhecendo assim, como essas coisas acontecem, pela própria vivência de movimento social, eu não concordo muito com o que eles escrevem muitas vezes, assim. Mas a gente, como evento e em outros locais que eu já trabalhei, a gente faz uma opção consciente de falar com esses veículos.
Então a gente faz um trabalho de assessoria de imprensa, vai lá e leva a mensagem, assim, como a gente está pregando alguma coisa, a gente leva a mensagem para esses veículos e às vezes consegue publicar 2 páginas numa 0 hora da vida falando sobre, sei lá, sobre, inclusive diáspora, até acho que na 0 hora de hoje, acho que não saiu um cara falando assim sobre diáspora, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que faz o meu pai de 60 anos chegar na mesa de churrasco no domingo e dizer assim, será que eu uso algum software livre? Porque eu vi o pessoal falando na TV que tem um evento que reúne 7.000 pessoas. Aí tem que lembrar ele, olha, pai, é esse evento que eu trabalho. Lembra? É esse evento mesmo. Mas, enfim, ele está lá falando sobre isso, assim, né? E eu acho que até agora a nossa opção foi falar com esse público. E aí por isso que eu acho importante ter essa consciência, de, né, que é uma opção, e é uma opção bem prática, assim, né, de optar ou não por falar nesse público. Eu, pelo menos, vejo assim. Então, quando eu faço esse chamamento, talvez, para o não uso das redes devassas, e é importante o termo devasso, porque a devassidão é um processo que envolve traição, desrespeito, de forma amoral, imoral e humilhante. E é isso que essas redes fazem com vocês, que as usam. Quando eu faço um chamamento para não uso dessas ferramentas, é um chamamento de não vivê-las. Por incrível que possa parecer, eu não acho que seja ruim que um evento como o FISLE tenha um canal no Facebook. Eu acho que é um mal necessário. É um mal terrivelmente necessário. O que me preocupa é a vivência que se faz desses canais. O FISLE ter no Face mais um ponto de publicação de conteúdo, não vejo nenhum problema imediato. Existe um problema secundário, mas de imediato não. E eu acho que tem mais benefício do que não estar lá. O problema é quando começa a acontecer a convivência, a vivência da rede, porque é essa que alimenta esse monstro. Postar notícias no Face, no Twitter, no Diaspora, no blog de tecnologia do UOL, bom, é como você, nas listas, é como você dissemina a notícia. Disseminar notícia, disseminar notícia. Quero saber mais, clica aqui e vem para o blog, clica aqui e vem para o site, clica aqui e vem para o nosso canal. Sai daí e vem para cá. Então, agora sabendo, e eu não sabia que o tal grupo do Debian no Face não era oficial, eu achava que era oficial, tá? Então, bom saber, porque eu ia fazer um chamamento diferente. Mas assim, o que me preocupa realmente é essa vivência. É um grupo de software livre que trabalha e dissemina vivendo aquela ferramenta e então retroalimentando as demais pessoas para que também vivam a ferramenta. Porque a função dessas ferramentas é te aprisionar em todos os níveis. Então, você começa, não, é só para fazer publicações de notícia. Aí alguém te manda uma resposta, a aplicação manda uma resposta, você vai dizer, não, só vou responder essa. Aí, depois que responde 3, chegam mais 4 avisos de 3 novos amigos. Putz, e fulano estava aqui também. E quando você percebeu, amigo, já foi. Você já perdeu, já era. Teu tablet está infectado, teu telefone está infectado, teu computador está infectado, você está infectado. Só para deixar claro, a Free Software Foundation, inclusive, tem uma conta no Twitter. E eles usam essa conta no Twitter dessa maneira. Algumas notícias específicas que eles acham que são importantes, eles publicam lá. E sempre seguido de um link para a página original. E eles deixam claro, não haverá resposta. Então, eu não acho que não dê para encontrar um meio termo. Eu acho que dá para encontrar um meio termo. Por exemplo, o FISLE, o Ensol, o Diaspora. O Diaspora, inclusive, tem uma conta no Face, porque a gente foi obrigado a fazer uma maldita conta de Facebook para poder deixar os nossos usuários se conectarem com o Face lá, da desgraceira. Mas tem um aviso, nós não nos comunicamos por este canal, ponto. Se você quiser falar com a gente, você tem que ir para outro lugar. Nós não responderemos as notícias no Face. Não interessa quantos likes você der.
E podia ter uma explicação, um manifesto, que explica. Nós não coadunamos com as redes privativas, porque elas cerceiam, limitam, e nós defendemos liberdade, mas nós entendemos que é um mal, blá, 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 blá. Quer falar com a gente? É aqui, ó. A plataforma é livre, é no Nosfero, é na página, é no blog, é no Gtalk, na lista de e-mail. Então, eu acho que a gente pode usar as redes devassas com um grau de atenção e cuidado. Dá para usar alguns protocolos livres, dá para usar alguns clientes livres, dá para usar alguns integradores, dá. Assim a gente faz um grau de comunicação, mas a gente não vivencia, ou pelo menos não estimula a vivência das redes devassas, porque elas vão de encontro ao que a gente defende, ao que a gente quer passar como mensagem. Né? Alguém tem alguma pergunta na plateia? Nenhuma pergunta? Tem alguém aqui atrás? Não dá para ver direito aqui. Aqui. Vou pegar o meu, né? Obrigado por abrirem esse debate, essa conversa. Eu acho extremamente importante. Acho que existem várias perguntas, vocês responderam algumas, acho que até mencionar um pouco a posição da Free Software Foundation em relação a usar Twitter. Acho que uma das coisas que eu gostaria de falar e tentar discutir aqui é: usamos redes federadas ou devemos usar redes distribuídas, né? Porque apesar da rede federada não estar sob controle de uma única pessoa, né, ou de uma única entidade, a rede inteira, né, o servidor está ali no nome, né, de alguém que mantém aquele servidor, alguma empresa que mantém aquele servidor. Inclusive e-mail, apesar de ser federado, né, parece que, né, 90% dos seus contatos tem um @gmail.com. Né, então, e aí o problema não é só o servidor onde o seu e-mail está, né, o seu diáspora está, o seu Jabber está. É o servidor do usuário para quem você está mandando. Né? Então não existe a relação fim a fim, né? A criptografia fim a fim. Eu estou conversando com, né, a minha esposa, por exemplo, e eu não quero que ninguém, nenhum intermediário saiba daquilo. Né? Ao mesmo tempo, nós temos a dificuldade de como cada um vai instalar o seu próprio servidor. Né? Eu vou fazer um servidor só para mim e minha esposa, mas eu vou poder ver as mensagens que a minha esposa manda para a amiga dela. Né? Então, não estou mantendo a privacidade dela. Né? E, ao mesmo tempo, né, todo mundo quer as coisas na nuvem. Né? Então, todo mundo quer trocar de dispositivo aqui e ali, né, e ter a mesma conta, ter o mesmo acesso. Então, você tem que baixar o aplicativo e não tem como sincronizar os dados. Né? Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente tenta resolver esse problema? Né? Devemos insistir em redes federadas mesmo, como a gente tem insistido, várias redes federadas nascem todo dia, né? Ou que não conversam entre si, ou a gente deve dizer: não, isso não serve, isso não resolve o problema. Vamos partir para as redes distribuídas. Né? Não adianta, eu mantenho o servidor Jabber BR, porque tem gente que tem conta lá. Eu fechei para abrirem novas contas, porque eu tenho acesso a todas as mensagens que todo mundo puder mandar por aquele servidor, porque eu sou administrador daquele servidor. Tudo bem, a pessoa pode usar o OTR, né, e evitar esse problema, mas eu vou saber para quem ela está mandando mensagem, quem são os amigos dela. Né? Então, e aí, para onde a gente vai? Né? O que a gente deve fazer agora? Essa é a discussão que eu queria trazer um pouco aí para essa conversa. Tá, eu tinha preparado uns slides só para organizar meu pensamento, né, nessa direção aí você fez a pergunta: se a gente tivesse combinado, não teria saído tão bem, que aí é uma discussão um pouco mais técnica e tal. Então, assim, a internet ela foi projetada para ser distribuída, certo? Então, assim, todos os protocolos do início lá foram projetados para não dependerem do ponto central. Tá? Assim, mesmo que o DNS tenha os servidores raiz lá, mas você tem vários, então o risco é pequeno. Mas a gente está escolhendo
usar os serviços centralizados, ou seja, assim, enfim, a gente já falou aqui, né? A gente escolhe fazer isso, né? Então, no movimento de economia solidária, a gente tem muito esse conceito de produtor e consumidor, e que o seu ato de consumir tem uma consequência, certo? Você que está criando uma demanda. E quando você tem a centralização, você tem todos esses problemas, certo? De você perde sua privacidade, certo? Você não é o cliente, na verdade, nesses serviços centralizados, você é o produto, né? Porque suas informações são vendidas, são usadas para fazer análise de dados malucas, né? Você é subordinado do ponto de vista de funcionalidade, né? Você só tem acesso ao que o provedor lhe dá, você não tem como ir além disso, e também tem a questão dos pontos centrais de falha, né? Vocês já imaginaram o que acontece hoje se o Google parar de funcionar? A economia mundial vai entrar em colapso. Então, assim, isso é um problema, assim, talvez até mais sério do que outros, né? Mas e mesmo assim, né, assim, a gente discute isso, fala essas coisas, mesmo assim a gente continua, né, as pessoas continuam usando isso aqui. Por quê? Por um motivo, na minha visão, é conveniência, certo? E a conveniência tem dois aspectos nesse caso. Um é o feedback positivo, ou seja, você está no lugar onde tem mais gente e, por consequência, esse lugar fica com mais gente ainda, né? Então, e além disso, tem a questão técnica, né, que foi o que o Cascarrato falou aí, de não tem como cada um manter o seu servidor, né? Então, a gente precisa, como comunidade, a gente precisa pensar em como a gente resolve esse problema. Não, óbvio, a gente precisa de software livre, claro, assim, é por isso que a gente está aqui, mas o software livre é necessário, mas não é suficiente. A gente precisa de outras coisas. A gente precisa poder fazer protocolos federados e distribuídos, certo? Para que você possa não ter pontos centrais de falha, não ter pontos centrais de aplicação de políticas, né? E quando você tem um ponto central de aplicação de política, você vira uma polícia, certo? De fato. A gente precisa aproveitar o barateamento da infraestrutura. Assim, você tem que poder ter a opção de botar seu negócio na nuvem ou rodar um servidor de baixo consumo de energia em casa, né? Hoje em dia, banda larga é muito menos inacessível do que antes, né? Embora em uma boa parte dos lugares ainda não é trivial ter banda larga, mas a gente precisa ter soluções para isso. E a gente precisa também reduzir a fricção para que o usuário final tenha acesso a hospedar suas próprias coisas, certo? Em 2015, não é aceitável que rodar o seu servidor de e-mail exija um esforço absurdo. É preciso ter soluções para isso. Assim, eu estou trabalhando nessas questões, então tem um projeto que vou falar, inclusive, amanhã, durante a Mini DebConf, durante a tarde. Né, minha palestra da tarde é sobre o projeto que eu estou trabalhando para dar uma solução para essas questões. E, assim, isso é o desafio da comunidade de software livre, né? Assim, a gente não pode desenvolver software livre só para a gente, né? O software livre tem que ser, assim... E, assim, muitas vezes as pessoas... o software livre é legal, mas não é tão conveniente, não é tão legal assim. Infelizmente, o convencimento na base dos argumentos lógicos e da filosofia, ele tem um limite, né? A pessoa concorda com tudo que você fala, o software livre é massa, eu adoro tudo, mas eu vou continuar no Facebook, eu vou continuar com minha conta no Gmail, porque é mais fácil. Né? Então, assim, se a gente não tiver o esforço, e assim, esse esforço não precisa ser totalmente altruísta, não precisa ser totalmente sem interesses. Então, a gente pode buscar soluções comerciais que você forneça um serviço com software livre pelo qual a pessoa paga, mas que está livre. Se você quiser montar o seu próprio, você vai e faz. Certo? Então, assim, o desafio que a gente precisa se colocar como comunidade. A gente precisa dar uma solução para isso. Né? Então, só conversa não vai resolver. A gente tem que ter soluções práticas e concretas, produtos que você dá um clique e funciona, e as pessoas... Só assim as pessoas vão conseguir... essa é a minha esperança, né, com esse projeto. Só assim as pessoas vão se dar o trabalho de sequer pensar em deixar de usar os provedores grátis, de serviços grátis, que é uma desgraça na internet, né? Hoje tudo... As pessoas assumem que as coisas são grátis,
mas elas não sabem que elas estão pagando com as informações pessoais dela, né? Eu queria contribuir também com esses comentários. Tá saindo aí o áudio? Tá, né? Tá. Eu acho que o que nós temos hoje é um grande problema no nível dos protocolos, né? Eu acho que, como o terceiro comentou aí, a web no começo da internet os protocolos nasceram distribuídos, né? O web, o e-mail e tal. Só que eles não tinham um nível de segurança assim interessante, né? Então, por exemplo, nós temos aplicações hoje que funcionam muito bem de forma distribuída. Por exemplo, se você não quer usar o Dropbox, você pode utilizar o OnCloud, que é uma ferramenta de nuvem para gerenciamento de arquivos, né? Que nasceu no projeto KDE e funciona em PHP, então você só coloca lá no servidor com PHP e funciona. Só que os dados que você manda para lá, os arquivos que você manda para lá, não são criptografados, né? Então, se alguém tiver acesso ao seu servidor, vai ter acesso aos documentos. Aí o que você pode escolher fazer? Você pode escolher utilizar o plugin de criptografia. Mas você tem que manter a sua chave privada com você. Se você perder essa chave privada, você perdeu todos os seus documentos, né? Esse aqui está a principal. Se nós trabalhamos com a ideia de privacidade ao máximo possível, até no nível de tentar evitar utilizar serviços providos por empresa X ou Y, coletivo X ou Y e tal, de forma que o administrador desse sistema também não tenha acesso ao nosso conteúdo, a gente vai ter um problema de gerenciamento técnico do principal padrão criptográfico que temos hoje, que é o PGP, né, que utiliza par de chaves, né, chaves assíncronas, né? Assimétricas, isso, assimétricas, exato. Então, você tem esse problema, né? Você pode utilizar, por exemplo, no mundo mobile, da comunicação mobile, você tem o Test Security, que é desenvolvido pelo pessoal lá do Whisper Systems, que é o único aplicativo de comunicação, tirando o Jabber, né? Que é totalmente livre, que o cliente é livre, o servidor é livre, você coloca o seu servidor lá e o seu servidor tem que se comunicar com os outros, como se fosse uma rede peer-to-peer, certo? E tudo que passa lá é criptografado. Só que você também vai ter o problema das chaves assimétricas, né? Então, eu acho que para resolver se a gente está pensando no nível de, não, eu posso utilizar meu e-mail com qualquer empresa, ou com qualquer coletivo, e eu não vou ter problema dos caras vasculharem minhas coisas. A gente tem, na verdade, um problema de protocolo mesmo. E é algo que não está resolvido. O PGP surgiu nos anos 80, e até hoje ninguém surgiu com algo tão bom quanto, que funcione com uma performance tão interessante quanto, né? E que permita você evitar as falhas técnicas, né? Do ponto de vista técnico, em 2015, na minha opinião, criptografia não pode ser opcional, né? E a gente tem, não há de ser necessário habilitar um plugin no cloud, certo? Tem que ser default, criptografado e acabou. Mas aí a gente tem o desafio de lidar com o cartel das autoridades certificadoras, né, para você poder ter certificados que sejam reconhecidos e tal. E tem o desafio de fazer com que GPG seja viável para humanos, né? Sim. Exatamente, para civis. Eu queria começar te fazendo um apelo. Abre o servidor para novas contas, por favor. O teu servidor é talvez o mais importante servidor Jabber no hemisfério sul, depois do próprio Jabber.org. É pioneiro, é nacional, é seguro, é estável, e eu não sabia que você tinha fechado as contas, a criação de novas contas. Eu vou insistir, abre, porque quanto menos opção a gente tiver, pior. Eu prefiro que você veja e você saiba do que a CIA e o FBI e a NSA saibam. Mas o que eu ia sugerir é software livre. Você pode optar por não ver nada e não ter acesso a nada, sempre quando você decida. Eu mantenho o servidor Diaspora, e assim como você, eu também mantenho um servidor XMPP, um servidor Jabber,
Todas as contas diasporabr.com.br também são contas XMPP. E o que eu fiz foi que eu destruí todos os logs. Ele não gera nenhum log, eu não tenho nenhum registro. É claro que se eu quiser habilitar o registro e começar a guardar, armazenar, eu vou ter acesso às conversas, às senhas. Mas eu optei por não ter acesso, porque, infelizmente, o servidor não me oferece uma forma, do meu lado, de me proteger de mim mesmo, né? Então, eu decidi mandar tudo para dev null, não guardo nada, eu não quero saber. Você vê? Não, eu poderia ver, mas eu não vejo, eu não quero ver. Nesse sentido, lembrar que ferramentas como o Red Matrix já vêm default feitas e pensadas para proteger os dados dos próprios administradores. Todo o conteúdo das bases de dados já são encriptadas nativamente. Então, o administrador não tem acesso aos conteúdos nem que ele quisesse. Tá? Ele não chega lá. Então, a gente tem ferramental para fazer esse tipo de coisa, e se ele não der as ferramentas, a gente cria. A gente sabe mandar para /dev /nuno, isso não é um problema. Mas não fecha uma porta, ao contrário, abre uma porta. E se precisar de ajuda, fala que a gente tenta ajudar. Tá? Por outro lado, respondendo a segunda parcela, a outra parte, não é sem querer, por favor pensem um pouquinho, não é sem querer que aquilo que era federado por natureza, e eu estou me referindo diretamente ao e-mail, está deixando de ser. Não é sem querer. O grande poder, o grande buraco negro, chamado espionagem em escala global, não quer a federalização. Ela detesta a federalização. Ela quer centralização. O que você chama de distribuído, na verdade, é a posição do servidor, mas o servidor pertence a alguém. E, nesse caso, pertence ao Gmail, ao Hotmail e Yahoo. Hotmail, Gmail e Yahoo respondem hoje por quase 90% dos e-mails das contas de e-mails do mundo. Não é sem querer. E não é sem querer que, se você somar as ferramentas do Google, as ferramentas do Face, as ferramentas da Apple, as ferramentas da Microsoft, esqueci de alguém? Mainstream? São todas, hein? Yahoo, são todas, ferramentas online, são todas americanas, gringas, todas submetidas ao Patriot Act, todas submetidas a um processo de propaganda e lavagem cerebral que induz todo mundo a usar essas ferramentas. Viber, Skype. Aí quando eu disse, você usa o Telegram. O Telegram é russo. Graças a Deus, é o único russo nessa lista aí. Eu uso o Telegram. Tem que confiar em alguém, vou confiar em Putin. Claro. Vou confiar no Cascado, 1000 vezes. 1000 vezes. Esse é o ponto. Aí você vai me dizer assim, então o que é que faz? O que é que faz? Não centraliza. Não centraliza. Quanto menos centralizado for, mais seguros seus dados estarão. Mas eu quero um pouco de conveniência, como o terceiro colocou. Tem conveniência. Eu ofereço, o objetivo não é fazer propaganda, não vou dar nenhum endereço, mas eu mantenho um hosting que te oferece basicamente tudo que um Gmail te oferece, baseado 100% em software livre, com garantia de privacidade, a um preço ridículo. Então talvez o último passo é parar de ser muquirana, parar de ser pirangueiro, parar de ser miserável. R$10 por mês e você se livra de toda essa porcaria. Não, mas eu não quero gastar, eu quero ganhar de presente, eu ainda quero privacidade. Quer leitinho também, meu filho, de noite? Quer um salário mínimo também, para dar uma força aí no orçamento? Pelo amor de Deus, né, cara? Alguém tem alguma pergunta na plateia? Outra pergunta? Ou comentário? Não? Talvez um de vocês possa explicar, que a gente falou, mas não foi explicado, o que são redes federadas. Talvez, não sei, talvez alguém não conheça aqui o que é. Se um de vocês puder explicar, então. O que são redes sociais federadas e tudo mais.
Então, eu acho que a gente falou disso, foi a primeira coisa, eu acho. Quando a gente abriu o mapa e mostrou os pontos, não ficou claro? Mas talvez a questão do login, que você pode logar numa conta e eventualmente transferir para outro servidor e tudo mais. Então, é que a questão do login único não faz parte do conceito necessariamente de federalização. Sim. Você pode ter um login único, o Red Matrix trabalha nesse conceito do login único, independente do servidor para o qual você vai, você consegue logar com ele. Mas eu acho que é um plus muito legal do Red Matrix, mas não é necessariamente isso que tem que acontecer numa rede federada. A ideia de federalização é que você tenha servidores autônomos, e quando eu falo autônomos, eu estou falando de gestão autônoma. Então Cascardo disse, não, mas eu posso não querer manter meu servidor. Não, você pode não querer manter, mas alguém quer manter, sei lá, eu mantenho. É um trabalho voluntário, outros fazem. O Join Diaspora chegou a ter quase 300 mil contas, e o cara mantém o servidor sozinho, ele Deus, lá cuidando do servidor, e mantém o negócio, é assim. Tem universidades que tem associações que têm servidores, você pode escolher, você pode inclusive dizer, não, eu não quero ver o que minha esposa conversa e eu não quero que ela veja. Então, assim, tu abre tua conta na Noruega e a conta dela na Grécia ou no Japão, pronto, esses nunca vai ter acesso à conversa um do outro. Servidores autônomos e independentes, com gestão autônoma e independente, onde você, como entidade independente, decide se comunicar com outros servidores que usam o mesmo protocolo. Eu sou um pouco mais conservador do que a ideia de ter um único protocolo que permita federalização ou comunicação geral. Acho que cria ao mesmo tempo que cria uma facilidade, cria um ponto de risco. Eu acho que todas as redes federadas têm algo a mais ou têm características próprias que podem atender nichos específicos. Talvez o Red Matrix... Eu, por exemplo, para ser bem honesto, eu não gosto do ambiente do Red Matrix, não gosto. Tem opção demais. É tanta coisa, tanta opção, o cara fez tanto treco, que eu entrei e tomei um susto, não sabia nem onde é que dava para sair. Eu não achei o botão sair, eu fechei o browser. Pronto, resolvido o problema. Eu estou falando sério. O cara pensou em tanta coisa que ficou um... O Friendica é horrível, de feio. Eu disse, peraí, parecia o Squirrel Mail, lembra das primeiras versões de Squirrel Mail? Eu disse, não, cara, desculpa. HTML dos anos 80, dos anos 90 não dá pra mim. E terminei eu escolhendo o Diaspora, porque parecia mais leve, com alguns recursos. Mas é isso, autonomia e independência. Acho que essa é a palavra para federalização. A gente vai encerrar então, pedir para cada um fazer umas rápidas considerações finais e para a gente poder encerrar, começando pelo terceiro. Considerações finais. Começar pelo terceiro na retórica? Terceiro vai ser o... Piadas numéricas são retóricas. Pô, não sei, eu acho que a gente tem que pensar essas questões. Ter essas questões em mente, né? Quem é desenvolvedor, desenvolver as coisas levando em consideração tudo isso que a gente conversou e com consciência de que, por exemplo, criptografia não pode ser opcional, que, assim, tem um projeto super legal de fazer o GPG ser mais acessível, que chama Monkey Sign, mas está sem mantenedor e está quebrado e tal. Então, quem tiver a fim de hackear em Python aí, poderia ajudar esse projeto. E no mais é isso. Eu acho que em termos da comunicação, né, a gente já colocou bem aqui, se você achar necessário utilizar as redes devassas, né, como gosta de colocar o Anahuac, você tem que ter em mente que aquilo ali é um ambiente que você não tem qualquer controle, que na verdade é um ambiente que controla você, né, e você não deveria colocar a sua informação ali, sempre ali, toda ali, de forma que você não tenha controle sobre aquilo que é produção sua, né? Ou produção da sua empresa, produção da sua entidade. Então eu acho que nessa parte de comunicação, eu acho que é um aviso interessante que às vezes as pessoas não se tocam, né? Inclusive as grandes redações de jornais norte-americanos estão fazendo agora. Todo mundo já avisou que vai ser furado isso aí, mas enfim. E na parte de protocolos, de desenvolvimento de ferramentas, eu acho que
esse é um grande chamado para os desenvolvedores, né? Eu acho que é um dos grandes desafios tanto do movimento software livre quanto do movimento de tecnologia em geral, de tudo aquilo que se quer para uma web como ela nasceu, né? Uma web descentralizada, uma web que as pessoas poderiam entrar, poderiam trocar informações, etc. Desenvolver os protocolos e desenvolver as ferramentas que possam nos permitir a comunicação de forma distribuída, de maneira fácil, simples, privada, né? E evitar que a gente fique pulando de muro em muro, de quintal em quintal, como a gente anda fazendo aí desde os movimentos de migração aí do MySpace para o Orkut, do Orkut para o Facebook, do Facebook para algo que vai vir no futuro. Então é isso, fica esse grande chamado e chame os desenvolvedores para ajudar nessa tarefa, que ela é bastante complicada e é a principal tarefa da nossa época, né? Obrigado. Eu acho que a principal, para mim, assim, que eu acho que é importante de encerramento é a gente ter a consciência de que a gente não está num caminho que é sem volta, assim. Quando a gente fala nessas questões, né, de dominação dessas plataformas centralizadas, etc., eu sempre gosto de lembrar que nem a conquista de direitos ela é uma coisa que é uma evolução contínua, né? Socialmente as coisas vão, elas voltam, dependendo da mobilização das pessoas, depende da pressão que tu faz, do uso que as coisas fazem, né? O Orkut já era a rede social mais usada aqui, hoje não existe mais. Né? E ao mesmo tempo que você está tendo, por exemplo, grandes veículos de comunicação norte-americanos que estão usando publicando seu conteúdo direto nas redes sociais, ao mesmo tempo a gente tem iniciativas nacionais, por exemplo, da Globo, por exemplo, que a gente tem uma série de críticas, não imagino que todo mundo deva ter, mas eles têm uma política bem clara, assim, de que os vídeos deles, eles não publicam no YouTube, por exemplo. Eles não publicam os vídeos dele no Facebook, né? Os vídeos do G1, por exemplo, que foi o que eu trabalhei, a gente não publicava no YouTube. Talvez a razão deles não seja a mesma que motiva a gente. A razão deles é que eles não vão gerar publicidade para aquela outra plataforma. Eles querem que as pessoas entrem nos vídeos deles, e, enfim, eles conseguem fazer com que as pessoas compartilhem e tenham um número de acessos até maior do que muitos vídeos famosos no YouTube, por exemplo. Né? Mas, enfim, eu acho que é um exemplo de que é possível reverter algumas coisas. E aí eu concordo com o Felipe, com o terceiro, de que é possível fazer essa reversão se você pensar muito no usuário também. Né? Hoje, por exemplo, eu conheço pouquíssimas plataformas que tratam bem o usuário, vamos dizer assim. Né? Você precisa fazer um grande esforço para poder obter acesso a informação nas redes sociais livres, por exemplo, né? As coisas, elas não são, muitas delas, elas não são fluidas, às vezes você precisa de um treinamento prévio para poder fazer alguma coisa que deveria ser muito simples, assim. E é claro, a gente entende as limitações de comunidade para fazer as coisas e etc, né? Mas eu acho que isso também é uma coisa que precisa ser pensada. Quando você está mais conectado com a ideologia, eu acho que é muito mais fácil, não prestar atenção nessas coisas. Quando você não está, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Eu, por exemplo, eu odeio a ideia de que a comida que eu estou comendo, os animais que eu estou comendo sofreram para estar ali, por exemplo, mas eu ainda não consegui abrir mão da carne. Então, acho que são essas contradições que a gente vai vivendo todos os dias, assim. Bom, o meu recado é bem simples, na verdade, simples de falar, né? Simples de... Mantenham-se longe do software privativo, mantenham-se mais longe ainda das redes devassas, mantenham-se ainda mais longe de qualquer tentativa de colocar o teu direito inalienável de pensar em risco. Não existe nenhuma empresa que tenha um real interesse em te ajudar a fazer absolutamente nada que não seja extrair a maior quantidade possível de dinheiro do seu bolso.
E se o dinheiro não sai do seu bolso, ele virá de outra forma. O papo de que não existe almoço grátis é uma falácia para tentar colocar todas as iniciativas no mesmo saco. Se você é um ativista de software livre, da cultura livre, se você é um ativista por princípio, você não está procurando facilidade, você não optou por uma vida fácil nem por um caminho simples. Você optou por desafiar o status quo e mudar o mundo de alguma maneira. Então, está na hora de pagar o preço. Nada de Gmail, nada de Facebook, nada de Google Drive, nada de Dropbox, nada desses lixos privativos que tem por um único objetivo: ler teus dados, controlar teu conteúdo, limitar o alcance e se apropriar da tua inteligência. E é assim que essa máquina funciona. Parece muito que você está ganhando alguma coisa com isso, e você não está ganhando, na verdade, absolutamente nada, porque o que eles ganham é sempre por um fator de multiplicação de 1000 vezes a mais do que aquilo que você ganha. Ah, eu ganhei facilidade, eles ganharam toda a tua vida. Então a conta não bate. Você estará dando muito mais do que recebendo, porque essa é a conta mercantilista. Como movimento software livre, a ideia é contrapor. E se a gente vai contrapor ao status quo, é hora de fazer isso da melhor maneira possível. Amigabilidade, usabilidade, alcance, sempre quando as nossas liberdades não sejam colocadas em risco. Ou a gente vai continuar amargando a centralização de dados, a perda da força da ideologia libertária. A gente não vai conseguir se organizar como comunidade. Iniciativas como um grupo de discussão de software livre dentro do Facebook, o terceiro falou, não, a gente não deverá ser censurado. Já é censurado por natureza, porque as mensagens não têm o alcance total. Você tem 5.000 pessoas lá, você manda, chega para 300, para 200. Então já é filtrado por natureza. Então a gente precisa quebrar essa lógica e usar o que está no nosso alcance e não reduzir, mas ampliar as liberdades e não se deixar levar pelo comodismo, pela aparente facilidade que nos é dada. Ela não é dada. Você vai pagar de outra forma. Obrigado a todos pela participação e a gente encerra aqui as nossas atividades e até amanhã. Obrigado.